Oi, gente! Eu sou a Piti Lara e esse daqui é o Lagartas. Hoje a gente está com uma convidada, com a Elaine. E a gente vai falar, hoje é um episódio muito especial, a gente vai fazer um debate sobre um livro, que é O Apanhador no Campo de Centeio. Então, assim, vocês podem dar uma olhada que a gente está com esse layout hoje. E eu queria pedir, antes da gente começar, por favor, inscrevam-se no nosso canal. Se você estiver assistindo pelo Spotify, segue lá, curte, faz lá tudo para ajudar a gente a espalhar lagartas por aí, indica para os amigos. Indica, compartilha. Ih, eu tô colocando muito CTA, mas vamos lá. Bom, gente, a gente vai fazer o debate desse livro. E esse livro aqui, que é O Apanhador no Campo de Centeio, ele é um dos romances mais famosos da literatura universal. Ele vai falar sobre a vida de um adolescente e o que acontece. Eu e a Andréia, a gente estava pensando, porque a Andréia está fazendo um doutorado sobre adolescência. Adolescência, gente. Super dialoga aqui com a proposta do nosso livro, né? Quando ela estava conversando comigo, me explicando, né, a tese dela, eu logo pensei no Apanhador no Campo de Centeio, porque é um livro que eu amo muito e eu acho que ele retrata uma adolescência, assim, muito atual, mesmo tendo sido escrito há tanto tempo. Mas vamos nos apresentar. Elaine, por favor, se apresente. A Elaine, Vou começar, tá? Tá bem. A Elaine é professora de literatura, gente. Participa de diversos projetos comigo. A gente é amiga há muito tempo. Mas fala de você pra gente. Olá, pessoal. Tudo bem? Bom, Elaine, eu sou professora de literatura, de língua portuguesa. E sou escritora, poetisa e... Enfim, a gente vai mesclando as nossas muitas vidas aí, né? Eu já escrevi um livro de poemas, traduções poéticas. Tenho 2 romances que eu me arrisquei pela fantasia, Enquanto os Homens Dormem. E estou sempre escrevendo, sempre, às vezes, postando alguma coisa minha. E achei muito interessante, estou muito feliz de ter sido convidada, porque, além de amar literatura, ler e tudo mais, né, eu trabalho também com adolescentes, né, nessa profissão aventureira aí de professora, né, pré-adolescentes e adolescentes. Eu achei que veio a calhar assim perfeitamente, principalmente no momento de hoje, da nossa profissão. Estou muito feliz de estar aqui, muito obrigada. Seja muito bem-vinda, Elaine. Obrigada, meninas. Então, gente, a Andréia, né? Andréia, vocês conhecem. Ela é pedagoga, escritora e ela também é psicanalista. Fazendo uma correção, eu sou psicopedagoga. Psicopedagoga, desculpa. É um pouquinho diferente. Sabe o que aconteceu? Né, eu li a minha parte aqui, ó. Pois é, pedagoga é você. Pedagoga sou eu. Mas eu acho que a gente dialoga, no final das contas, né, Sim. sobre ser educadora, psicanalista, pedagoga, Isso psicopedagoga. A gente está tudo no antenado, mesmo né? área. Não, tudo faz um combo perfeito. Não né? é? Exatamente. Não, estamos aqui, então, com uma professora, uma escritora e uma psicopedagoga psicanalista. E professora também. gente. São 40 anos de docência. Pois é. Vocês sabem o que é isso? É uma loucura, Eu coloquei né? um pezinho só e voltei. Falei, eita, não vou dar conta, não. Não, mas olha só, Piti, você está diretamente ligada à educação, né? Esse teu trabalho do Come Livros, do teu projeto, né? Esse sangue que corre nas tuas veias. Não tem com como. a Não tem literatura, como fugir. está ligado à educação. Você aí Totalmente. participa de eventos e seminários e aulas lives. É isso, né? Eu penso que a educação está inscrita na nossa vida, mesmo que a gente não esteja dentro de uma sala de aula. Se a gente transmite algo, é sobre isso, né? Sim, com certeza. Estou errada, Elaine? Não, totalmente isso mesmo que você falou. Deixa eu me apresentar, gente. Então, sou psicanalista, atuo como psicanalista e psicopedagoga na clínica, mas eu também ainda estou docente.
não numa escola de ensino regular, mas na formação de novos psicanalistas, né? Então, essa coisa da docência corre nas minhas veias desde 17 anos, né? Meu Deus. Mas eu quero fazer um pedido, gente. Se inscreve no YouTube, curte, indica para os amigos. Ó, tá muito legal esse trabalho que a gente está fazendo aqui, né, Pete? E bom também a gente ver o retorno agora, né? Porque a gente ficou algum tempo gravando alguns episódios, e aí depois que estreou, que a gente está vendo o pessoal dando aquele feedback. Nossa, né? é muito bom, muito gostoso. Mesmo muito obrigada. Quando não é diretamente lá nos comentários, né? Assim, no privado, né? Então, sim. umas coisas bem bonitas que a gente está recebendo de mensagem, né? Nossa, cada coisa. Bom, gente, então vamos lá. Eu tô um pouco nervosa hoje, não sei se vocês perceberam, mas é porque tem muito tempo que a gente não faz isso. Verdade. Eu tô muito feliz de estar aqui. Eu sempre fico um pouco nervosa para falar de livro, porque eu acho que o livro é uma coisa... É uma atividade solitária, muito subjetiva. E por mais que a gente tenha diversos textos de apoio, diversas pessoas estudando sobre esse livro, falando sobre o livro e, sei lá, fazendo mil coisas, eu sempre acho que o livro ele é aquela comunicação com quem está lendo. Então, você vai construir o texto de um jeito, eu vou construir de outro. Então, o autor ele acaba construindo esse texto com o leitor. Então, pode falar aí que tem um monte de estudo, um monte de coisa, um monte de... Cara, é uma atividade muito peculiar. Mas, então, vamos começar a falar da obra, porque eu fiz um roteiro gigantesco. Mas eu não vou deixar vocês entediados, não. Vamos lá. Vou prosseguir. Então, o Apanhador no Campo de Centeio, eu vou olhar aqui minha colinha, só para eu não me perder e eu falar tudo que eu acho necessário que a gente tem que falar sobre a introdução desse livro. O Apanhador no Campo de Centeio ele foi escrito em 1951, então gravem essa data, porque é como eu costumo dizer, quando você começa a ler e você fala, nossa, ele foi escrito em 1951 e ele é tão atual, ele traz tanta coisa da adolescência de hoje. E ele vai contar a história do Holden. O Holden ele tem 16 anos, ele é aquele adolescente que está super crítico e rebelde, e enfim, está lá vivendo a adolescência dele. Mas ele é expulso de um colégio interno e aí ele decide passar uns dias em Nova York. Antes dele enfrentar a reação dos pais dele, que ele ainda não tinha contado que tinha sido expulso, né? E aí, durante essa jornada, ele vai entrando em contato com algumas pessoas e a gente vai conhecendo, parece que vai aprofundando, né? A gente vai se aprofundando na personalidade do Holden e a gente vai conhecendo quem ele realmente é. Basta eu dizer que tem uma coisa que ele fala o tempo inteiro nesse livro que eu achei genial, que ele chama tudo de fajuto. Então, ele é aquele adolescente que ele não está afim de topar essa hipocrisia do mundo adulto. Talvez uma das coisas que mais incomode seja a hipocrisia, né, do laço social desses lugares aí, família, instituição, relações pessoais, né? Inclusive, essa coisa do encontro com o real do sexo, né? Como que é conquistar uma menina, como que não é. Tem muita coisa do Holden que, como você falou, é como se a gente estivesse ainda falando de um adolescente contemporâneo, né? Pois é. Em pleno século XXI. Mas, Pete, eu vou falar rapidamente, porque, como você falou sobre o tempo, você sabe que eu sou apaixonada por uma outra obra do final do século XIX, que é O Despertar da Primavera, do Frank Wedekind. E quando eu estou lendo, né, O Apanhador no Campo de Centeio, que data de 51, né, a gente está falando de século XIX, século XX e agora século XXI, né, as questões são as mesmas, só que ditas numa linguagem um pouco mais específica para a época de cada um. Sim, né? sim. Sim, totalmente atemporal. Né? Ali, Isso. As questões humanas, aquela questão da fase da vida, ela vai estar ali, independentemente da época, você percebe que parece que está falando de um adolescente de hoje, mas o adolescente lá do século XIX, do século XX,
Eram Ele tinha outras... as mesmas inquietações. Eu Eram costumo outras dizer que numa experiências. cartografia diferente. Sim. Mas as inquietações, eu adorei essa palavra, é atemporal mesmo, né? É verdade. Mas eu queria saber, assim, como que esse livro bateu em vocês, porque... Por mais que a gente fale de alguns trechos específicos, por isso que eu quis trazer um roteiro bem definido, porque eu não quero deixar passar nada, mas eu gosto que a gente comece a falar do livro da sensação, porque é o que eu estou falando. Textos de apoio, um monte de coisa que a gente vê. Agora eu quero saber de vocês, eu vou falar também qual foi a sensação que essa leitura despertou. Pode falar, Posso Elaine. começar? Então, a minha sensação foi... Né, foram várias, assim... Eu achei o Holden extremamente irritante, chato, enfadonho. Fui passando por... Falei, não, vamos lá, vamos ler esse menino. Contestador ao extremo. Contestador. E tudo é uma chatice, igual o fajuto. Ai, tudo... Né? Mas foi muito interessante porque, de certa maneira, eu meio que viajei no tempo também para a minha própria adolescência. A gente tem hora que se desconecta, parece, né? E Você se reconheceu, se identificou, mesmo que parcialmente, com o personagem? em algumas partes, principalmente naquela questão de ser questionador. Porque quando eu era adolescente, eu fui uma adolescente até bem tranquila, mas eu era muito questionadora. Eu gostava de, mas por que isso? Não, mas eu quero uma explicação, mas não precisa ser assim. E isso, né, a gente começa a enfrentar com os adultos, com a família, e você começa a entrar num embate. E aí eu fui lembrando, eu pensei, gente, eu também devo ter sido chata, eu devo ter sido um pouquinho, né? Não tudo, mas eu devo ter sido um pouquinho disso aí também, só que na época A gente não se dá conta, né? Conta. E foi muito interessante também, porque dentro da minha profissão, principalmente de uns tempos para cá, né? Está muito difícil, né? Isso é uma frase clichê, né? O professor falar que está difícil. Ai, gente, mas não é isso. Talvez pelo fato de eu já estar um tempo na educação, eu não sei explicar exatamente o porquê. Mas eu tenho achado os adolescentes extremamente difíceis de se lidar. Eu lidava de maneira melhor. E esse livro também me fez rememorar essas situações que eu falava, gente, será que eu tinha mais paciência? Será que eu estou impaciente? Será que eles realmente estão exageradamente chatos? Né? Ou o que houve? Né? Então, assim, foi muito legal viajar pela história do Holden, porque me fez pensar em muitas coisas, repensar em muitas coisas. Eu, às vezes, tenho a sensação que não consigo falar a mesma língua do adolescente, né? Eu tento, mas tem hora que parece que existe uma barreira. A gente se afasta um pouco daquela sensação, né? Sim. Porque como já passou, quando eu leio um livro que fala sobre adolescência, eu sempre penso na minha. E aí a gente fica fazendo aquela comparação. Mas O Mário Sérgio Cortella fala disso, de um certo saudosismo, né? E a gente acaba se remetendo à nossa própria infância ou adolescência e fica trazendo, né, esses relatos típicos das nossas vivências. Sim. Né? Sim, e engraçado, você falou de saudosismo, e é muito interessante que eu não tenho saudade da minha adolescência. Então, eu penso assim, eu era adolescente, tinha muita crise existencial, gente. Eu escrevia horrores, eu escrevia muito, muito, muito. Parece que era uma maneira de elaborar. A gente chama isso de elaboração na psicanálise. Nossa, eu preciso botar isso para fora, senão eu vou explodir. Então, eu não tenho muita saudade. É lógico que teve muita coisa boa, mas não tenho saudade. Né? Mais da infância que eu sinto mais assim, que legal, mas a adolescência foi meio sinistro. Então, assim, quando eu estou muito assim, adolescente, estou perdendo a paciência, aí eu penso, gente, mas é uma fase difícil.
E o adolescente, ele tá ali, igual o Holden. Ele sente raiva, ele sente amor, carinho, ternura, impaciência. Ele vai sentindo tudo aquilo. Gente, o adolescente, ele tá com aqueles hormônios todos explodindo no organismo e tendo que aprender a lidar com todas aquelas emoções. E experimentando muitas personalidades, fazendo aquele... sem saber distinguir Sim. o que é sentimento, o que é ele, né? Não sabendo lidar com aquilo que próprio sente. Então, tá um horror, tá muito bom, é aquela euforia, ou então tá muito ruim. Na adolescência é muito intenso, muito intenso, né, Elaine? Muito né? intenso. É como se a gente estivesse pegando mesmo um marcador de texto, Sim. né? Bem gritante, para realçar essas emoções. Exatamente. Né? Eu não sei se... Eu não vou comentar muita coisa que está passando na minha cabeça, que eu não sei se a Pitty vai levantar as questões, mas ele tem pensamentos extremos que você fala, eita, vai com calma, rapaz. Mas quem nunca, talvez, né, pensou em certas coisas que, tipo assim, eu não aguento mais. Tipo, né, aquela sensação. E... aquela coisa de querer fugir, né? Eu cheguei a rir, porque eu pensei, gente, era assim mesmo. Ele vai e propõe lá a menina, vamos fugir, vamos embora. Tipo, vai viver de quê, gente? Não, mas não pensa, não. Eu quero sair disso aqui, torro o restinho do dinheiro que eu tenho. Como se sair de cena fosse resolver alguma coisa, né? Exatamente. E ali eu ri, eu lembro que eu ri, eu falei, cara, é assim mesmo. Gente, é a fuga, né? Aquele desejo de fugir. E a questão da hipocrisia, aquilo eu me identifiquei muito, muitíssimo. Prazer em te conhecer, prazer nada, odiei conhecer você. Por dentro você tá assim, que você dá aquela olhada, né? Para. Essa etiqueta social na qual a gente é sempre tão preso, muito né? preso. Mas adultas a gente até consegue lidar Sim, melhor com consegue. isso, né? Mas para o jovem isso é da ordem do horror, né? Sim, e aquela coisa assim, não, a gente tem que ser sincero, mas a gente tem que ser educado. Tem que ser isso, tem que ser aquilo. Você fica perdido, a gente adulto às vezes fica, né? Eu posso falar isso? Ou então, já falei, me desculpa, gente, mas já falei. Já foi, saiu. Porque, né, esse polimento social, ele leva tempo para a gente apurar isso, né? E ele é complexo. A gente vai se lapidando, na verdade. Eu não né? aprendi até hoje, sinceramente. Deixa eu falar uma coisa, Pitty. Assim, eu estava aqui pensando, né? Vocês podem até pensar que não, mas nada aqui é combinado. É claro que tem uma articulação, mas, para além de ser um comentário do livro, que é uma obra de arte, né? Uhum. E, principalmente, a psicanálise está a todo tempo convidando e dialogando com arte, literatura, enfim. Isso também é para falar da adolescência. Isso aqui não é só para escritor, isso aqui é para a família, para os pais, para os educadores, né? Para a galera que lida com terapia, porque a gente está falando de uma fase da vida que é muito importante, né? E eu digo que quem não vai morrer antes da adolescência ou já foi, ou né? Ou vai viver a adolescência. E tem uma coisa, né, Elaine? Eu acho a adolescência tão extensa. Ela é extensa. Né? Porque começa na pré-adolescência e depois na saída dela, nessa entrada da vida adulta. Então, ela não tem parâmetros. Ela é antes e é depois e é durante. E há muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Tem né, dentro, o pessoal até hoje em dia, não, adolescência vai ter 24 anos. Tá a gente que vem de uma outra fase, de uma outra geração, até acha graça. Mas eu com 22 já estava aí, com família, criando filhos, tudo bem, é uma discussão. Mas a verdade é que realmente é um tempinho ali meio que pré-determinado, mas o processo mental, sentimental disso é uma coisa muito complexa e... sei lá, não tem como esse ajuste. Você entra na adolescência, agora esse sair da adolescência e ir para a vida adulta. E olha, eu vou fazer um comentário aqui, com toda licença, porque a filha está nos bastidores, mas vamos fingir que não está rolando isso. Porque o pior de você passar pela adolescência, depois que você é mãe, você passa de novo e do outro lado.
Então, para a Elaine, eu fico imaginando que é viver aquilo todos os dias com os alunos. E assim, não acaba, porque não, entra um, sempre sai se outro, renova. só vai se renovando. Isso. No meu caso, né, eu passei por uma adolescência muito conturbada com a mais velha. A minha adolescência não foi conturbada, tá, gente? Eu vivi todos esses sentimentos, assim. A adolescência, para mim, foi aquele sentimento de toda hora questionar também e ficar experimentando e ver o que me cabia, o que não cabia. Só que eu também não tenho saudade, porque era um período muito cansativo mentalmente, sabe? Você fica... É muito desgastante. E eu sempre fui uma criança e uma adolescente que ficava louca para ser adulta. E hoje eu ainda sou... Sabia, você. Não, hoje... Você ia se meter, né? Não, Elaine, vou te falar. Ô, André, eu vou te falar que hoje eu paro e penso assim... Ai, que bom que eu sou adulta. Porque, sabe? Que bom. Eu tenho essa sensação também. Como eu gosto da fase adulta, eu gente. Eu também, porque, por exemplo, eu fico até zoando. Eu falo assim, poxa, que bom, eu posso dormir a hora que eu quiser. Sabe? Um monte de regrinha da adolescência que você sabe que o adolescente tem que seguir. Mas, assim, eu passei por tudo isso. Eu tive uma adolescência muito... vamos botar assim, o ambiente estava tranquilo, entendeu? A cabeça conturbada, com certeza. Mas eu consegui me controlar bem até 16 anos. Que aí eu surtei e casei. Então, a minha adolescência foi muito curta. Então, ela foi assim, esmagada. Não teve jeito. Com 16 anos, eu falei, eu quero casar. E fui casar. E aí virei adulta do dia pra noite, literalmente. Foi do dia pra noite. Porque um dia eu tava dormindo na casa da minha mãe, onde eu não fazia absolutamente nada. E eu fui a filha mimada, que não podia fazer nada, porque minha mãe não deixava. Minha mãe não me deixava lavar louça, minha mãe não me deixava fazer nada. Eu era a mimada mesmo. Isso num dia. Aí fui, casei no outro. Cuida da casa, como é que pendura roupa, como é que faz comida, como é que... Então, assim, a minha adolescência foi esmagada por isso. Eu tive que viver coisas que eu não precisava ter vivido. Vai desde a parte... Começou com a parte financeira, porque imagina, 16 anos, pô, a parte financeira eu tive que começar a lidar com isso muito nova. Cuidar de uma casa, pagar aluguel. Eu me emancipei, né, gente? Então, foi bem complicado. Depois que passou, foi uma coisa que... Aí, eu não sei dizer quando. Minha adolescência acabou com 16 anos, mas parece que ela ainda ressoa. Porque eu ainda tenho essa... Eu ia comentar isso. Ela vai ressoando em mim, porque ela não teve o tempo certo que ela deveria ter, né? E o Holden, eu tive muita empatia e gostei muito dele... E ele não me lembrou tanto a mim, mas a parte em que ele faz aquele comentário sobre a inocência, para mim foi muito tocante. E eu acho que a gente não se dá conta, ele vai elaborando uns pensamentos e uns sentimentos que quando a gente está vivendo a adolescência, a gente não consegue elaborar muito. Não, tudo vivendo. Vivendo e vai reformulando. Mas eu me identifiquei, talvez, em ter um pouco mais de empatia com as minhas filhas. Então, assim, eu consegui, porque é um caos você ser a mãe. É um caos, eu não quero ter que resolver isso. Não tô afim, cara. Sabe, tem hora que você só fala assim, e se eu prender dentro do quarto e não soltar mais? Não. Sabe? Porque... se eu amarrar na mesa, será que boto ali na mesa? Será que pode acontecer? Porque, assim, é um furacão. Vai bater porta, vai ter grito, dá vontade de sair correndo e você fala assim, por favor, só quero um pouquinho de paz. Só um pouquinho. E não é, gente. É conturbado. A malcriação. A malcriação, o caos e viver. O que é aquilo? Mas o que mais me incomoda, assim, e que me deixa muito angustiada, é viver com elas esses sentimentos de novo.
É ver, assim, não é só você ver. Terceira edição, né? Porque a sua, a da mais velha, que está se tornando uma adulta, e agora a sua mais nova. Exatamente, né? terceira edição. São 3 edições completamente distintas, né? Contextos diferentes, gerações diferentes, porque as duas têm 6 anos de diferença, então uma está com 19, a outra vai fazer 13 agora. Então, assim, são aquele conflito, são fases da adolescência muito diferentes. E, por exemplo, com 19, eu estou vendo uma fase da adolescência dela que eu não vivi. Então, assim, dali para frente, é muito uma surpresa. diferente. Isso. Gente, eu fiz umas anotações aqui. Posso fazê-las? São tantas coisas, né, que a gente vai observando numa obra assim tão importante, né? E você falou desses vários adolescentes, dos quais a gente está aqui à mesa falando hoje. A nossa adolescência, a adolescência dos filhos dos alunos, né? E dos nossos amigos, isso que a gente vê no contexto social. Mas tem algumas coisas que, independente da época, como a Elaine falou que isso é atemporal, elas estão na cena, né? No caso do personagem, o encontro com o real do sexo, que ele não sabe muito bem o que fazer com isso. Né? Ele está aí com 16 para 17 anos, né? E ele se sente completamente inseguro. E tem uma coisa que ele fala que, para ele, sexo é consentimento. Isso me chamou muita atenção, né? O que não é muito comum, e eu nem estou fazendo uma crítica, porque, geralmente, na adolescência, vale muito mais a quantidade do que a qualidade dos relacionamentos. É sobre perder a virgindade, é sobre ter a primeira experiência, né? Porque eles também querem comentar com os amigos e querem dizer, olha, eu já não sou mais virgem, né? Mas para ele é diferente. E a coisa de um discurso muito intenso, né? A Elaine falou, tem hora que ele é chato, ele é enfadonho, ele fala para caramba. Mau humor. E aí, sabe qual foi a correlação que eu fiz disso num consultório terapêutico? Essa fala catártica dele. Ele vomita, né? O mau humor, o incômodo. E eu saquei isso. Vocês que são escritoras, me corrijam. Isso é expresso nos parágrafos muito longos, que às vezes são mais do que 1 ou 2 páginas. E eu fiz essa correlação de quando o paciente chega no consultório tão incomodado que ele simplesmente vomita o mal-estar, né? Uma coisa que, para mim, ficou muito claro. E o tempo inteiro ele fala, sei lá. Sei lá. Falou e depois... sei lá. Tipo, acho que é isso. É esse não sei, né, do adolescente. Ele busca respostas. Eu não sei, né? Eu acho que sim. Na sala de aula é sempre isso. Não sei. No consultório, não sei. Sei lá. É um não sei, é um sei lá. Mas o discurso parece que sabe tudo, né? É verdade. Ele é muito contraditório, ele é paradoxal à beça. E o respeito às mulheres. Isso eu achei. Isso foi muito bonitinho ali. É tão fofo, né? É fofo. Eu usei essa palavra. Sabe o que foi bonito de ler isso? É saber que o livro foi escrito em 1951. E o cara botar isso, né? Nossa, isso foi lindo, lindo, lindo. Machismo é atemporal, né? Não quero nem entrar nessa questão, mas se a gente pensa em década de 50, né? Todo o atravessamento de um discurso machista que ele fala dos amigos dele, ele fica pé da vida quando ele vê um colega falando mal das meninas com quem saía, de usar as meninas, né? Então, achei muito bonito, até quando ele tem a oportunidade, né, de encontrar a mãe de um colega, ele também a trata com muito carinho. E são as entrelinhas, né, do discurso literário. Uma cena do museu, quando ele comenta, não estou querendo aqui dar notícias do livro, mas são só recortes. Aquela cena do museu que ele diz que não importa quantas vezes ele volta ao museu, que está tudo lá, mas nós estamos diferentes. Marcante demais essa parte. E aí eu pensei na bendita da transitoriedade, que eu estou sempre falando, mas não ligada ao tempo, mas as coisas que mudam.
né? Tudo tá lá do mesmo jeito, mas a gente nunca tá igual quando visita um museu. A gente não é mais o mesmo. Eu achei brilhante isso dele, foi de uma riqueza incrível, né? Da transitoriedade da vida de uma ótica diferente, não exatamente falando do tempo, mas isso que é diferente em cada um de nós, né? A generosidade com a infância, então, nem se fala. Eu ia falar sobre como o carinho dele com a irmã. Aí toda vez que uma bonitinho. coisa toca, ele fala, mas isso me mata. Mas isso me mata. Um jargão dele, né? Sim. Ele fala o tempo inteiro. Uma mulher, mas uma mulher assim, isso me mata. A linguagem coloquial que ele usa, ele é muito interessante. É muito bonitinho. Muito. Ele causa esse mal-estar com esses discursos, né? Mas logo ele ameniza e você consegue ter um pouco de carinho por aquilo que ele está falando, né? Esse lance da infância, que aí é o que dá o nome ao livro, né? A gente, assim, o livro inteiro não tem nada a ver com o nome. Tem a ver um trecho específico onde ele vai falar sobre a infância e ele fala sobre... Não vou entrar em detalhes, porque quem quiser ler, esse é um trecho... E aonde que está sendo vendido aqui na nossa cidade? Vou explicar direitinho para vocês. Eu esqueci de fazer uma grande introdução e dizer para vocês ficarem até o final do episódio, que vai ter uma surpresa aí no final. Me lembra da surpresa, gente. Surpresa é bom. Então, essa parte onde ele explica o título do livro, né, é uma parte muito bonita, que ele vai falar dessa divisão entre a infância e o mundo adulto. E eu não vou entrar em detalhes, porque realmente é uma parte muito bonita, mas eu acho que é o símbolo do livro inteiro. Por isso o nome do livro, porque simboliza o livro inteiro e todo esse desespero que ele fica de não querer ser um adulto. Ele ainda não está pronto para isso. E uma das coisas que ele usa para ilustrar esse incômodo é o lance da cultura de massa, onde ele vai vendo um monte de... Esse livro, gente, ele foi massacrado, né? Ficou muito tempo sendo proibido de ser comercializado lá nos Estados Unidos. E rolava um negócio, não sei se vocês pesquisaram e souberam sobre isso, rolava um negócio de que quem lia esse livro ia cometer uma atrocidade depois. Porque seria um livro amaldiçoado, porque ele traz essas questões e essa forma do Holden ser muito questionador, então ele era tirado dos adolescentes. Sim, mas típico, né? Toda obra que causa... Não vamos dar força. Vai ser censurado, isso que eu ia falar. Você olha a literatura, em vários momentos, vários livros que foram simplesmente tirados, proibidos. Porque se constituía uma ameaça social, né? Com certeza. E ele faz quando ele usa o símbolo dessa falta de manejo com a hipocrisia do mundo adulto, quando ele fala sobre isso, ele usa muito a cultura de massa que estava começando estava efervescendo nos Estados Unidos. E quando a gente fala de cultura de massa, é tudo, sabe? Era assim, os filmes, os livros, essa coisa que ele tem meio que uma aversão ao cinema. Ele tem uma aversão às coisas muito populares. É aquele lance que a gente escuta os adolescentes falando hoje, que é assim, tá muito no hype, não vou ver agora não. Tá muito no hype, não vou ler agora não. Sempre tem essa, né? Ele era mais ou menos assim. Só que aí a gente vai vendo como que era essa cultura naquela época, né? Que estava começando a explodir. Não era igual é hoje, que tá em todo tem lugar. Que contextualizar, né? Poucos anos depois de uma Segunda Guerra Mundial, né? Então tem uma contextualização histórica aí. 1951, a gente está falando aí de 6, 7 anos imagina. do final da guerra, né? Então, a galera estava ávida, né? E tomar o tempo perdido, né? Exatamente. Não, e aí tudo começou a acontecer, né? Aconteceu o lance de você ver o capitalismo sendo
né, despontando. Explodindo, Então, não era só o produto que você ia comer, o produto que você ia vestir, era o A produto... moda, né? O A consumo, massificação do o consumo consumismo, ficou da diferente. moda, o capitalismo, né, no auge. E ele estava o tempo inteiro questionando tudo isso, né? Agora, gente, eu estava fazendo umas pesquisas sobre o livro. Eu vi alguns comentários, tipo... tem duas coisas que eu quero destacar, principalmente para para vocês duas. Mas eu vejo que a Andrea vai poder contextualizar isso na psicanálise, que é o lance do luto, né? Eu vi algumas pessoas fazendo comentários tipo, o Holden ele é depressivo, o Holden ele tem uma visão distorcida da realidade, o Holden é um traumatizado pela morte do irmão. Teve gente que colocou que a culpa era dos pais, que eram negligentes. Então, assim, vamos lá, vamos começar. O luto, você acha que... Como que a gente lida com o luto nessa fase da nossa vida, assim, adolescência? É claro que tudo, como você diz, cada um é cada um, né? Mas Sim. como que... Por exemplo, se a gente tem adolescentes que perdem os avós e tal. No caso do Holden foi um pouco mais complicado, ele perdeu o irmão. Como que é isso? Quando a gente fala de luto, imediatamente as pessoas, né, fazem uma associação que luto seja só sobre uma pessoa que se perdeu para a morte. Ele está lidando com isso, né, porque perdeu o irmão, mas ele está lidando com seus próprios lutos simbólicos, né? O luto da infância é uma coisa que está inscrita na vida de todo adolescente, embora, na maioria das vezes, eles não se deem conta disso, né? Deixa eu só... Me reforça aqui a memória, porque tem muito tempo que eu li esse livro. Tem anos já. Quando ele perde esse irmão, assim, o que eu estou dizendo é... o irmão dele não chegou a morrer, né? O irmão dele foi embora? Como que foi isso? Elaine, vou deixar para você. Eu não lembro direito dessa parte. Ele- Que ele sempre fala do irmão, mas ele fala com essa sensação de luto, como se tivesse ido embora. Sim. Era o L, né? Isso. Ali. Eu não me lembro, eu acho que ele foi embora para Hollywood, alguma coisa Não, assim. aí já Não, é aí é o outro outro irmão. irmão. Isso. Esse realmente Não, o ele irmão perdeu. escritor foi para Hollywood. Isso. Era o luto da distância. E o que morreu? O outro, Ele fala da morreu morte, mesmo. mas ele não contextualiza. É. Isso que eu Ele não só lembro. fala ele não, muito- Ele fala muito distante. Ele E fala de um ele- jeito muito superficial disso. ele- É como se ele também tentasse evitar falar, né? É. De forma mais profunda sobre isso, porque, pelo que me parece, pelo que ele traz de notícias da família, é uma coisa velada. Isso, A eu morte tive desse essa irmão, né? sensação. Dá uma sensação Parece teve momentos assim, parece que era uma dor, a parte que ele fala da redação, que ele falou que ele tinha, né, um objeto do irmão, que o irmão usava, e ele foi fazer o texto descritivo, enfim, não vou entrar muito em detalhe. Gente, ali me deu uma sensação assim que uma dor tão grande naquele momento ali, mas ele realmente não vai detalhando muito. E ele fala muito que o irmão era genial, que ele era tudo de bom, que ele era inteligentíssimo. Inclusive, alguns colegas que se aproximam se dirigem a ele ainda nas referências do irmão. Isso. Então, é como se o irmão tivesse sido o cara. Isso. E ele é o porcaria, né? Então, ele se sente negligenciado pela família, assim. Se sente. Né? Entendi. Mas eu acho que isso é uma E coisa ele não de se todo aprofunda adolescente. nisso, Não, porque eu fiquei, como eu falei, eu li há muitos anos e fiquei com isso. Eu li assim que lançou essa versão, né, dessa editora. E eu lembro que eu terminei isso, não foi uma coisa que eu me aprofundei tanto na época, porque eu fiquei tão encantada pelas questões e pela forma dele falar. Mas eu ficava assim, o irmão, ao mesmo tempo que tinha uma admiração, aí tinha o irmão que foi embora, que era o da distância, e eu fiquei, será que ele está fazendo alguma... É o mesmo irmão? Não, o que são é duas isso? pessoas. Não, diferentes. são dois, né? Isso. Mas não é uma coisa dita com muita clareza. Ele é não. totalmente superficial, né? Ele fala da dor com mais intensidade do que fala da morte em si do Isso. irmão. Entendi.
Agora, tem o luto do irmão que não está mais ali, né? Tem essa questão do luto da própria infância, que ele está perdendo. Eu vejo claramente que ele se sente bem apavorado com a proximidade da vida adulta. Ele tem medo, ele não sabe como lidar. E isso é atual, tá? Isso é atual. É mesmo. Eles verbalizam com muita intensidade. Eu estou apavorada, Andréia, eu não sei o que fazer com isso, porque a vida adulta traz responsabilidades que eu não sei se eu quero. E aí, olha o quanto isso é paradoxal. Porque, ao mesmo tempo que o adolescente ele quer ter liberdade, autonomia, sonha com a vida adulta, olha o medo que ele tem disso. São tantas perdas. Olha, né? é um luto atrás do outro, é um luto dentro do outro. O corpo não é mais o mesmo. Chega uma época da intensa mudança, que o adolescente chega até a ficar feio, porque é um corpo que ainda não está definido, o rosto cheio de espinha, o cabelo está indefinido, tudo está tão indefinido. E aí, ao mesmo tempo, ele está conhecendo outros que também estão mergulhados na mesma insegurança, né? Cheio de dúvidas, eles não sabem o que fazer. E aí, vocês estavam falando das próprias adolescências, né? É muito curioso que lá na clínica eu acabo criando uma certa proximidade, né, com esses adolescentes que ficam um tanto assim, sem saber como dizer disso para mim. Eu falo, gente, relaxa, eu não nasci com 57 anos, não. Eu fui adolescente. E a minha adolescência também foi, intensa demais. A Elaine falou que ela não era uma jovem muito contestadora e rebelde. Eu acho que eu também não era tanto. Mas as marcas ficaram aqui. Eu calei muita coisa que eu estou resolvendo ou tentando resolver até hoje, né? Porque aquilo que a boca cala, até a ponta dos dedos falam, né? É verdade. Agora você falou tudo. Engraçado que... Agora que eu me toquei, 16 anos, né? O personagem, você falou da sua vida. E eu, com 16 anos, eu perdi minha mãe. Então, foi algo assim... Claro, cai no teu colo, assim... Nem sei... Lidei, você sabia né? falar disso naquela época ou você fazia tipo não, ele só não falava não. Aquilo que a Andréia falou, acho que foi tudo agora, porque a gente vem no decorrer da vida adulta, muitas das vezes, resolvendo questões que você cala, porque igual, por fora eu era uma pessoa muito tranquila, tanto que quando eu questionava, na época que minha mãe era viva, principalmente, mas você não era assim. O que está acontecendo com você? São que essas malcriação amizades. é essa? Olha, aquela coisa que toda mãe fala. Malcriação é essa? O que é isso? Você sempre foi tranquila. E a gente fica assim, perdidão, né? Mas eu realmente sempre fui tranquila, mas lá dentro da cabeça Tá tudo muito bagunçado. Olha, eu vou falar uma coisa que vai causar estranheza. Mas hoje... enquanto psicanalista, seja bem-vinda a rebeldia da criança e do adolescente. Porque hoje, não apenas enquanto mulher, enquanto pessoa, não apenas como profissional, eu sei do quanto é desastroso uma criança e um adolescente que cala. Ele não consegue elaborar nada. E eu fico pensando, e é o resultado, tá, gente? De adultos que não se colocam, que são inseguros. São inseguros com quem eles escolhem para viver junto, são inseguros com as amizades, são inseguros no trabalho. Porque calou e ficava olhando assim para o grande outro, né, que é o agente cuidador, esperando a aprovação. Exatamente. O que será que minha mãe está pensando, o meu pai, o meu avô, a minha avó? Isso é desastroso mesmo. Isso é desastroso, porque aí você vira um adulto e você fica esperando que o outro lhe aprove. Então, sobre aquela história que quase sempre eu estou dizendo que a gente é resto e rastro da infância, da adolescência. Aí, quando chega na vida adulta, aquele, né, adolescente cordeirinho, cordato, que eu não estou dizendo que tenha de ser pura rebeldia, mas ele precisa contestar. Mas por quê? Me explica, me fala.
Porque essa coisa de que fica quieto, cala e aceita, gente, não rola. Isso aí provoca, assim, feridas muito sérias. Grandes. Durante muito a vida grandes. toda. Que você, uma hora, vai ter que encarar se você quiser amadurecer, se você quiser prosseguir realmente criando a sua identidade. Né? Você vai ter que buscar o seu autoconhecimento de qualquer forma, porque aquilo vai vir, vai bater na sua porta, se você não abrir, você vai passar por outro momento, e de novo, até que você fale, beleza, vamos sentar agora? Eu e você, né? Com você mesma, e vamos resolver isso. Porque Senta a aqui, vida... monstro. Vamos lá, vamos bater um papinho. Mas isso é tão importante, esse muito, papo, né? Eu já falei aqui em algum momento que eu pauto toda a minha tese num livro da Sônia Alberti, que é O Adolescente e o Outro, e ela fala de uma coisa tão importante, Elaine Pitt, que para descolar, primeiro tem que ter colado, uma colagem consistente, para depois o adolescente poder fazer escolhas. E aí é isso. Se nada lhe é apresentado, como você vai fazer a escolha? Você fica imerso, que eu acho que é o personagem. Sim. Ele está num vazio avassalador. Sim. Se os pais dele foram ou não negligentes, até por conta da morte do irmão, que isso causa um rombo familiar enorme, eu não sei, eu nem posso julgar. Entretanto, o vazio em que esse adolescente do livro se encontra é o que causa, né, todo esse mal-estar que ele sente, que ele põe para fora. E põe para fora aí com as indignações dele. E realmente a gente faz suposições em relação aos pais e a todo o restante dos personagens, porque ele está contando de acordo com a visão dele só. A gente não tem a... O livro é a primeira pessoa o tempo inteiro. Então, né? ele fala dele, como ele vê, como ele sente, como ele percebe, mas a gente não tem a visão do todo. E, às vezes, a gente fala, que pai, mãe ruim, meu Deus, colocou menina no colégio interno, e que não sei o quê. Nossa, mas será que eles não percebem que esse menino está sofrendo? E tal. Mas a verdade é que a gente faz esses pré-julgamentos, mas a gente não tem a visão. Não sabe a história por trás, porque né, a coisa é muito inicial. maior. Exatamente. Mas se eu tenho uma mensagem para deixar para os pais que vão assistir, educadores, a gente se equivoca mesmo. Sim. Mas uma coisa do qual nós não poderíamos abrir mão é o diálogo. É manter perto, mesmo que eles digam que não nos queiram perto. Pelo menos para eles saberem, bom, eu vou quebrar minha cara, mas, meu pai, minha mãe, quem for, está ali, né? Rubem Alves fala, nem que seja para dizer, eu estou aqui para ajudar a juntar os caquinhos, caso dê um problema muito grande aí. Ai, eu estou cansada de... Cansada, muito cansada. Vai juntar muitos caquinhos, Pitt. Sim. Mas que bom, né? Que suas filhas tenham você. E elas sabem, né? Essa coisa da validação é muito importante, né? Deixem seus filhos contestarem. Não é sobre falta de educação, porque realmente falta de educação também me irrita muito. E eu não estou falando só aqui de podcast, porque eu tenho 2 filhas adultas, né? Eu acho que a gente também tem um compromisso com isso, né? Com certeza. Porque quando a gente fala deixa contestar, fica parecendo que é deixar correr frouxo. Pode tudo, não é nada disso. E nem é para ser mesmo, porque tem de fazer borda, tem que colocar limite, sim. Bom, cada família encontra seu jeito de dizer isso, regras, né? Mas se a gente vê tanto jovem tão desencontrado, desbussolado, como a gente vê no livro, é porque está faltando muito diálogo. Né? Eu acho que você falou tudo. O diálogo, esse diálogo aberto, a orientação. Não quero ouvir, não quero saber. Não, mas vamos sentar, você vai ouvir sim. E sobre todos os assuntos. Porque... Sem pudor, sem hipocrisia, né, Elaine? Porque o livro causou na época, e a gente inevitavelmente faz essa comparação temporal, mas naquela época... Não, hoje em dia você senta para falar de filho, de sexo,
De droga, de uma conduta, de uma coisa ou outra, profissão. parece que tem um monstro, né, em cima da mesa, na sala, que ninguém quer falar sobre aquilo, é um tabu. Então, assim, o livro está aí há décadas de distância, a gente lê e fala, nossa, Ainda esse tá livro aqui está cena, aqui, né? esse livro é atual, super indico. Né? Eu acho que é uma leitura assim, que faz realmente a gente refletir, perceber, nossa, adolescente, ai, malcriação realmente mata. Mas aí a gente fala, pera, né? Por que está Por que está assim, tanto né? assim? E a indiferença, ela é... Acho que a pior coisa que a gente pode oferecer para uma pessoa é ser indiferente a ela, gente. É verdade. Por mais que a gente, assim, eu vou fingir que não existe, eu vou fingir que é aquela porta ali. Eu não vou nem olhar, porque tem hora que dá vontade, né? Naquele momento de raiva, mas você respira e se fala, não. Porque na nossa vida teve gente que não foi indiferente com a gente. É porque também eles estão testando essa Sim. linguagem. Eles estão testando Eles testam. Como é que eu falo isso? E isso teve tal efeito. E fora que tem coisa, gente, isso eu me lembro muito bem na adolescência, assim, de tentar não falar e parecia que cuspia. Tinha hora que eu falava assim, será que eu tô... Aí, de repente, nossa, era só para eu ter pensado, não devia ter falado. E sai mesmo, e enfim, eu acho que é por aí. É a conversa, é o diálogo. Vamos conversar sim, vamos ouvir, vamos perguntar, tá bom, você está extremamente irritado, o que está acontecendo? Vamos tentar nos entender. E eles querem essa cobrança, sim. Não é aquela coisa chata, maçante cobrança, mas aquela atenção. Um direcionamento, sim, talvez, né? E precisam muito de orientação. Sim, muito, gente. Muito mesmo. Sim. Dá para marcar parte 2, de 3? Porque falar de Não adolescência é isso, né? extenso. Tô brincando, né? Porque a gente vai se estendendo e vai Sim. falando tanto. Porque É muito assunto. falar de adolescência... Falar da vida, né, Falar gente? da vida. Enfim. Vou dar uma conferida aqui para ver se está faltando alguma coisa. Eu acho que... o que eu tenho para dizer, gente... Vamos lá, então. Eu recomendo muito a leitura, foi como a Elaine falou. Ela é para os pais, para os adolescentes. Como a André convida a gente para refletir sobre a adolescência de uma outra maneira. Isso tudo que a gente falou aqui hoje é convidando vocês para realmente olhar a adolescência de outro jeito. Eu comecei a olhar a minha adolescência de uma maneira diferente quando eu escrevi o meu primeiro livro. Esse primeiro livro, que foi o Tribo do Amor, eu fiz uma história onde eu faço eu pego um pouco das minhas experiências quando eu era adolescente e transformo isso em ficção. Então, você vai ver coisas lá que não foram bem assim, que, né, eu inventei muita coisa eu me inspirei em coisas que eu vivi. E quando eu escrevi sobre aquilo... E eu escrevi sobre aquilo genuinamente, porque eu tinha uma agenda gigante, assim, autona. E eu escrevia tudo ali quando eu era adolescente. E quando eu fui escrever o Tribo do Amor, eu revisitei aquelas memórias. Foi muito importante, eu elaborei a minha adolescência de uma outra maneira. E por mais que eu fale aqui, eu não estou falando tão brincando assim, gente. Eu fico rindo, mas... é uma coisa muito pesada para os pais também. Sim. Por mais que eu estude, por mais que eu estivesse me preparando, que eu tivesse escrito um livro sobre adolescente, quando caiu no meu colo, eu me desesperei. Muitas das vezes a gente não sabe como agir, às vezes a gente sabe como agir, dá tudo errado. Às vezes você age no ímpeto e dá super certo. Então, assim, não tem manual, não tem. Realmente não tem uma regrinha para seguir. Mas eu acho que o que vocês falaram aí do diálogo, eu acho que é a melhor opção mesmo. É porque fica parecendo, Pete, que essa coisa de dizer de diálogo está fora de moda. Né? Mas, gente, não tá. Acordem. Se tem algo que nos difere, né, é que nós somos animais racionais e atravessados por uma linguagem. Então, a gente tem ferramentas para dizer
disso. Sim. A gente precisa conversar. É O silêncio, às vezes, ele é importante em algum momento para você Sim. depurar aquilo. Mas não vejo, Pete, não vejo. Enquanto mãe, enquanto filha, enquanto terapeuta, enquanto docente, eu não vejo uma outra forma de lidar com o mal-estar da vida, e falando aqui da adolescência, se não for conversando. Eu acho que é até uma covardia se a gente, enquanto agente cuidador, parental, educador, seja qual for a posição social que a gente esteja nessa cena, que a gente se omita em relação a isso. Eu preciso, sim, conversar com o meu adolescente. E é isso. Mas depois não se queixe, né? Tem uma coisa que eu fico um pouco incomodada nesses discursos mais do mesmo. Porque o adolescente está muito difícil. Tá, mas peraí. Quem que é o adulto da cena? Qual é a nossa responsabilidade nisso? Se chega muita coisa que incomoda na escola, gente, cadê a família? Procurar saber Não por é? que de reclamações, O por que está acontecendo? O que a gente está buscar. deixando de dizer para eles? Tem alguma coisa, tem um gap aí, né? Sim, tem alguma coisa errada que precisa ser investigada, porque uma bagunça, uma palavra aqui, uma coisa ali, tudo bem, é natural da vida, mas toda vez, sempre, reclama e aquele que você falou, mal-estar, aquilo vai ficando, você vê que a pessoa está sempre de né? cara fechada, está sempre te dando uma patada, e é Mau-humor. sempre um mau humor assim intenso, né? Toda semana é sempre aquilo falando, gente, isso não é por aí, né? Não. Mas é o que eu Vamos sempre buscar. falo, assim, busquem ajuda, como Sim. pais, como A gente adolescentes. precisa, né? Procura alguém para conversar. Lê um bom livro, troca conversa com um amigo, procura terapia. Enfim, seja como for, Sim, o que tem for. várias Porque maneiras. às vezes a gente realmente não dá conta sozinho, né? Pete? É verdade. A gente A fica gente meio adulto sem não saber o que Não dá, fazer. não dá conta. Mas eu estou falando mesmo dos pais. Entendi. Porque os pais estão assim pedindo ajuda, pedindo Estão. socorro. Porque é uma adolescência eu gosto muito dessa palavra, essa cartografia nova. Então, tem elementos que teve na tua vida, na da Elaine e na minha, que hoje são diferentes. Sim. Então, a gente não pode pegar o fato isolado e descontextualizar, porque senão a gente vai pegar feio. Então, tem elementos nessa adolescência, né, que não tem na época em que esse livro foi escrito, que eu assisti aquele musical que eu amo tanto, estão aí, mas é num lugar diferente. Num cenário diferente, É uma o museu. roupagem diferente. Aí, olha o museu. Uma fala muito comum dos pais, muitas das vezes é essa, eu não sei o que fazer. Né? A gente escuta muito isso. Está ocorrendo tal coisa. Vocês não estão sozinhos, tá? Não, tem com muitos certeza outros não. também que trazem essa queixa. Leiam um Sim. livro, gente. Leia o Ajuda livro. muito. Possa ajudar muito. Oi, gente, agora olha só. Então, pra gente finalizar, Elaine, você quer falar mais alguma coisa? Não. Então, quer falar mais alguma Não, só agradecer. eu vou... Gente, dá um like lá, marca os amigos. É Se isso. inscreve. E outra coisa, como vocês sabem, a gente tem alguns apoiadores que a gente fala sobre eles, né? A gente tem a GD, que é a que está produzindo aqui pra gente. A gente tem a Companhia do Livro, a gente tem o IBRAPSE, o Espaço Vida Plena. Tá faltando alguém? Come livros. Come livros. E a gente tem esses apoiadores que estão permitindo com que a gente consiga realizar esse Lagartas aqui. Lagartas Podcast. Lagartas Projeto de vida nosso que foi adiado por um tempo. Pois né? é. E aí, um dos nossos apoiadores, que é a Companhia do Livro, né, ele deu um presentinho para quem é ouvinte, espectador, né? Porque eu e a Elaine, a gente estava acostumada a fazer podcast só de som. Isso. Aí agora a gente está com vídeo também, né? Então, para você, quem quiser comprar o Apanhador no Campo de Centeio lá na Companhia do Livro de Valença, ganha, acho que de Vassouras também, tá, gente? Se dá pesquisa lá, mas acho que de Vassouras também.
15% de desconto no apanhador no Campo de Centeio. Quem falar lá, ouvindo Lagartas, ganha desconto. Palavrinha mágica para o desconto, Lagartas Podcast. É isso aí. Ai, gente, foi ótimo. Foi ótimo. Fiquei nervosa. Obrigada a vocês. É a responsabilidade Isso. de falar de uma obra dessa. É né? isso. Aqui, deixem seus arrobas. O meu é @pit.lara. Psicanalista Andréia Pinheiro. Psicanalista.andré. A Pit sabe mais do que eu, gente. Ela é minha social media. Elaine. Elaine Amorim 2. Tá, então é isso, gente. Estão convidados. Estão convidados, procurem a gente. E tem também o @Lagartas Podcast, Isso. tá bom? Um beijo Até a pra próxima. todos. Beijo, pessoal. Tchau, tchau. Até. Tchau.